Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem, meu nome é Davidson, sou casado, tenho 2 filhos, sou da cidade de Sete Lagoas, e muito feliz aí nesse caminho missionário aí que vivemos. Hoje, o tema que foi nos proposto é o tema conversão. Esse tema que tem muitas oportunidades de ser discutido, esse tema que tem muitos anexos, Hoje iremos começar, nos respaldando na passagem do filho pródigo, na parábola dele, em São Lucas, capítulo 15, de 11 a 24. A gente vai pegando alguns versículos aqui que vai nos ajudando nesse entendimento. Começo dizendo, sobre um dos primeiros pontos, de conversão, que é a decisão. A decisão é o ponto no qual assim divide o processo de conversão para a vida que vivemos. Quando os apóstolos escutaram, quando Pedro escuta de Jesus, vinde e segue-me, naquele momento ele começa o seu processo de conversão. Naquele momento ele deixa de ser pescador de peixes para ser pescadores de homem. E assim em várias trajetórias das passagens bíblicas, São Paulo e os outros apóstolos também, a gente entende que o processo de conversão ele começa com a decisão. Eu decido por seguir Cristo. Eu decido por não querer mais viver como vivia, mas agora íntimo de Deus. E para a gente conseguir essa intimidade com Deus, a gente deve assim deixar-nos ser habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda em nosso processo de conversão. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. O Espírito Santo é a luz no qual nos ajuda a observar o pecado em nós, o erro que está em nós para podermos nos arrepender e através do arrependimento, assim conseguir continuar nesse processo de conversão. Quem se para no seu pecado, quem se para em suas limitações, nunca vai conseguir continuar esse caminho, Então, o Catecismo da Igreja Católica ele nos diz o seguinte, no parágrafo 1433. Mas esse mesmo Espírito que revela o pecado que está em nós, no caso, é o Consolador, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. Então a gente começa a entender que a conversão também é dom do Espírito, no qual assim, através do Espírito Santo, nós conseguimos nos arrepender e através deste arrependimento a gente consegue também, o perdoar-se de Deus. E aí a gente entra um pouco nesta parábola do filho pródigo, no qual assim vai dizer que o filho ele pede ali a sua parte da herança, vai, se esbaldeia de todas as alegrias do mundo, de todos os prazeres, e ali num certo momento ele cai em si e volta ao pai, para dizer, pequei contra o céu e contra ti. Então a gente entende que quando a gente cai em si e a gente decide em voltar para Deus, é a hora que a nossa conversão começa. E aí a gente deve ter alguns meios também para diariamente a gente fazer esse processo de conversão. A Santa Missa é um dos pontos mais importantes que conseguimos a reconciliação com Deus. Porque a conversão é esse processo de reconciliamento. Como o filho pródigo teve com o seu pai, nós também temos com o nosso Pai do céu. Então, a oração do Santo Terço,
nós que também temos alguns outros meios, como o cerco de Jericó, fazendo penitência, jejum, isso são meios no qual nos ajuda no nosso processo de conversão. E é interessante de nós observarmos neste evangelho, dessa parábola, que diz o seguinte, que ainda ele estava ao longe, mas ele já tinha decidido, ele já estava nesse caminho de buscar-se o arrependimento, e o pai, ao ver de longe, ele se aproxima. Naquele momento, diante do pai, ele reconhece a sua iniquidade, né? Ele reconhece ali os seus erros e fala: pai, pequei contra ti, peguei contra o céu e contra ti, não sou digno nem de ser chamado teu filho. E é interessante a atitude do pai, né? Vai dizer assim: mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica, revesti-o com ela, ponde-lhes um anel no dedo e a sandália em seus pés. É interessante a gente observar esse detalhe, né? Da túnica, da aliança no seu dedo, da sandália nos seus pés, porque isso é um dos meios no qual nos revela esta aliança, esse reconciliar-se com o Pai, esse voltar-se para Deus. Então, quando a gente volta para Deus, a gente começa assim a assumir a condição de filho, a condição de herdeiro novamente, esta aliança no qual foi feita no alto da cruz, no qual assim devemos, através da conversão, podermos nos abraçarmos ao Pai e assumirmos essa condição. Devemos decidir diariamente, devemos decidir-nos ao acordar-nos por nos converter naquele dia. Devemos também, meus irmãos e minhas irmãs, ver qual os caminhos no qual estamos tendo de conversão, qual que é a minha oração diária, será que eu estou lendo o Evangelho diariamente como processo de conversão? Como estou com a minha oração do Santo Terço diariamente? Qual os meios hoje, né, ao amanhecermos, qual é os meios hoje que eu posso ter para que a minha conversão possa continuar até chegar no céu? Então, as orações que procuramos ter diariamente, a ser abertos ao Espírito Santo, tudo isso nos ajuda nesse processo de conversão. Devemos decidir, devemos ser abertos ao Espírito Santo e devemos ter oração diária. Isso nos diz que somos cristãos no qual reflete o Cristo. Pessoas que fizeram uma experiência e continuam diariamente se convertendo, buscando essa intimidade com o Pai. Muito obrigado, que a cada dia mais vocês possam ter um coração aberto ao Espírito, que cada dia mais vocês possam decidir pelo Cristo e que assim possamos um dia nos encontrar no céu para podermos festejar esta graça de sermos herdeiro de tudo aquilo que Deus mesmo nos disse que guardaria para nós. Até mais, fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau.